Beleza, pessoal. Vamos falar o que é o SQL Server que a gente vai utilizar aqui. E vamos falar também sobre as formas normais, ok? O que é o SQL Server? O SQL Server ele é simplesmente um sistema de gerenciamento de banco de dados, assim como existem outros. Existe, por exemplo, o PostgreSQL, existe o Oracle, existe o MongoDB, existem diversos gerenciadores de banco de dados. O que eu escolhi aqui para a gente trabalhar é o SQL Server, mas a maioria das coisas que eu estou colocando aqui é SQL ANSI. Então você vai conseguir utilizar isso daqui, o SQL Server, na Oracle, no Databricks, que é uma plataforma que está aí, olha, em ascensão todo ano, no Google Query. E você também até consegue utilizar isso daqui em alguns bancos relacionais, que funciona muito bem. Tem algumas ferramentas, por exemplo, o Mongo 3D, que é isso o nome, que você consegue utilizar SQL também. Tá? Então veja como o SQL é versátil e poderoso. Mas uma coisa que a gente tem que entender sobre o banco de dados relacional é sobre modelagem de banco de dados e normalização. Aqui é a base, né, de um banco de dados relacional e que a maioria das pessoas elas simplesmente ignoram, né, não aprendem direito. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando você chegar lá na empresa, essas coisas já estão criadas, né? Então, dificilmente você, até para o público-alvo desse curso, que seria pessoas de negócio, vai chegar criando um banco de dados. Mas é importante você saber. E assim, por mais que o foco desse curso são pessoas, né, que é área de negócio, pode ser que alguém de banco mesmo, né, esteja vendo. Então, a gente tem essa versatilidade aqui. Mas vamos lá, o que é a modelagem, o que é a normalização de banco de dados e qual que é a importância, né? A normalização é o processo de modelar o banco de dados, né, projetado, a forma como as informações serão armazenadas e de eliminar ou minimizar, né, redundância do banco de dados. Então, qual que é a maior diferença de um banco de dados relacional, que é a evolução do banco de dados hierárquico, né? A redundância de dados. No banco de dados hierárquico, você tinha muita redundância de dados. Já o banco de dados relacional, você pode diminuir isso. Não quer dizer que você não tenha, mas você vai diminuir. E também, uma das características de você normalizar o banco de dados, um dos maiores motivos, é justamente para que você consiga trabalhar de uma forma mais fácil com o banco de dados, que você consiga ter que ele seja consistente. E se você não normalizar bem o seu banco de dados, você pode cair numa situação onde você vai ter que alterar um registro, beleza? Vai ter que alterar ali um nome de um e-mail, algo do tipo, só que você não tem que alterar em uma tabela só, tem que alterar em várias tabelas, em vários conjuntos de linhas. Então você elimina todo esse overhead de administração, digamos assim. Okay? Então é muito importante a normalização de banco de dados. Vamos falar sobre a primeira forma normal, é a mais fácil que tem, né? Ela simplesmente fala aqui pra gente que para estar na primeira forma normal, todos os atributos, quando a gente fala atributos, são campos, tá? São esses caras aqui, ó, tá? Esses aqui são atributos, são campos, beleza? Podem conter apenas um valor correspondente, ou seja, não admite repetições em um campo. Vamos ver aqui, ó, essa nossa tabelinha aqui, ó. Até aqui a gente tá tudo bem, né? Até aqui tá tudo certo, tá? Ok, porque a gente tem apenas um conteúdo para cada atributo, para cada coluna, né? Agora, quando a gente chega aqui em número da encomenda e data, a gente vê que a gente tem dois conteúdos para cada campo. Isso não pode acontecer, tá? Então, quando você está isso aqui, você está automaticamente fora da primeira forma normal. Então, você já não está normalizado. A gente pode de cara entender isso. Então, como que a gente vai para normalizar, né? A gente simplesmente, então, a gente tira esses atributos multivalorados, que a gente chama, né? E distribui isso na tabela. Só que a gente tem um pequeno problema aqui, né? Que a gente tem uma repetição aqui, por exemplo, do código de cliente, né? Então ainda não está muito bem normalizado. Você resolveu um problema, apareceu outro, que a gente vai resolver agora, na segunda forma normal, né? Dito que uma tabela está na segunda forma normal se ela atende a todos os requisitos da primeira forma normal, e se os registros da tabela que não são chaves dependem da chave primária em sua totalidade, e não apenas parte dela. Como assim? Vou explicar para vocês. Primeiro, se a sua tabela estiver na primeira forma normal e a sua chave, a sua PK, né, a sua primary key, ela for única, como assim única? Ela não for composta. Por exemplo, se a nossa PK, que é primary key,
ela fosse só esse campo aqui e você estivesse na primeira forma normal, automaticamente você estaria na segunda forma normal, beleza? Porque todos os outros campos vão depender dela. Mas não é esse caso. No nosso caso aqui, a gente tem uma tabela onde nós temos uma chave composta, uma chave primária composta. Porque veja bem, esse campo aqui, ele não garante que essa linha seja única. Esse campo aqui, ó, ele não garante, porque se a gente for olhar aqui, para o código de aluno eu tenho um aqui, né, e um aqui. Então eu já consigo te falar que esse campo não vai garantir unicidade, ou seja, eu não posso falar que essa é a minha PK, a minha chave primária, né? Eu não consigo, porque esse cara aqui se repete, chave primária não pode se repetir. Então como é que eu posso fazer nesse caso? Eu posso fazer uma chave composta, ou seja, eu vou ter unicidade, né, quando esse campo aqui e esse campo aqui forem diferentes, né? Ou seja, eu tenho um código aqui 1, mas eu tenho disciplina D01, e aqui eu tenho 1, mas disciplina D02. Então, esse conjunto aqui vai me dar uma chave primária. Mas veja bem, né? O código, o cliente aqui, né? O nome do cliente, ele depende exclusivamente do código de aluno, concorda? Já o nome da disciplina, ela depende exclusivamente aqui do código de disciplina. Ou seja, né? A gente tem um cenário aqui onde os atributos que não são chaves, que está em branco, eles não dependem da chave primária na sua totalidade, tá? Eles dependem aqui da chave primária, mas não na sua totalidade. Esse cara aqui, por exemplo, o nome da disciplina, né? Ele depende do código de disciplina, mas ele não depende de nada com o código do aluno, entendeu? Por isso que ele não está na sua segunda forma normal. Como a gente pode estar fazendo para resolver isso? A gente vai criar isso aqui e colocar duas tabelas, né? Ou seja, eu crio duas tabelinhas aqui. Então, essa tabela código de aluno aqui eu tenho o código de aluno e o cliente. E eu tenho o código de aluno e a disciplina. E aqui eu posso estar colocando, por exemplo, uma tabela de descrição, né? Esse aluno aqui, né? Que Leandro, que sou eu estou aqui em duas disciplinas. E tem a data da descrição aqui que está no número. Beleza? Então, vamos para a terceira forma normal. Aqui, né? É analisado uma tabela e não encontrarmos um atributo não chave, dependente de um atributo não chave, podemos dizer que está na terceira forma normal se estiver na segunda e na primeira. Ou seja, se a gente encontrar um atributo não chave, dependendo de atributo não chave para existir, cara, aí a gente está fora da terceira forma normal. Como assim? Eu vou usar esse mesmo exemplo, mas percebam que a minha PK é composta, tá? Então eu tenho um atributo não chave, que é esse cara aqui, dependendo de um atributo não chave, que é esse cara aqui, tá? Esse cara sozinho não é chave, beleza? Esse cara aqui é chave quando se une com esse. Então o que a gente pode fazer? A gente pode criar duas tabelas aqui e distribuir isso. Então na maioria das vezes que você vai ter que normalizar um banco de dados, você vai ter que fazer mais tabelas, isso é normal. Mais pra frente eu vou estar mostrando para vocês um relacionamento ali no MER, né? Beleza, pessoal? Até a próxima!